Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos com uma boa noite e dê vitória a todos em nome de Jesus. Vamos à continuação sobre o rei Salomão, Vamos entrar, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. 4, versículo 32. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Que diz assim: Reis 4, 32. E ele, vamos orar primeiro, Você se inscreva no meu canal, nos abençoe com a sua presença, É de graça, não paga nada para se inscrever, nem para dar o like, nem para a visualização, não paga nada, Deixa seu comentário, o que você gostou, o que não gostou, E nós vamos ler o comentário e vamos responder, de acordo com o que você está perguntando. Então, que Deus abençoe a vocês todos, e que Deus dê vitória, saúde e visite as famílias de vocês e dê paz. Fica com Deus, fala conosco agora. Senhor, fala conosco agora, através da Tua poderosa palavra, e decreta a nossa vitória em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: E ele falou 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005 cânticos. Então, Salomão, ele criou 3.000 provérbios, e os cânticos foi 1.005 cânticos, em 1 Reis, capítulo 4, 32. Os seus registros são reflexões acerca da vida e da morte. Falam sobre o amor, o casamento, a sabedoria, a verdade espirituais. Não foi sem razão que a rainha de Sabá declarou acerca de Salomão: eis que me não disseram a metade. O povo, as pessoas não falaram nem a metade para ela, mas ela quis ver, ela não acreditou e quis ver face a face quem era Salomão, se era sábio mesmo ou não. E a Bíblia fala: e declarou acerca de Salomão: eis que nem que me não disseram a metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. 1 Reis 10, 7. Abre a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 10. 10, versículo 7, que diz assim: olha aí: todavia eu não cria nas palavras até que vi, e os meus olhos ouviram, eis que nem a metade me havia sido contada. A tua sabedoria e prosperidade excedem a fama que ouvi. A sabedoria e prosperidade excede a fama, que ela tinha ouvido. Ela não tinha ouvido nem a metade. E quando ela encontrou com Salomão, ela viu um homem sábio, um homem que, o mais sábio da terra, Hoje não existe um homem tão sábio quanto ele. E Deus o abençoou. A Bíblia diz aqui,
Vamos entrar agora aqui em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 a 17. Deuteronômio capítulo 17. 17, 14 a 17. Ó, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém um rei sobre mim, como todas as nações que estão ao meu redor. Aí a Bíblia diz aqui, ó, tu colocarás o rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher dentre os teus irmãos, será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão, mas ele não multiplicará cavalo para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao Egito, a fim de multiplicar cavalos, porque o Senhor vos disse, daqui em diante não mais voltareis por esses caminhos, né? Daqui em diante não mais voltarei por esses caminhos, tampouco multiplicarás esposa para si mesmo, para que o seu coração não se desvie, nem se multiplicará grandemente para si prata ou ouro. Viu? Deus falou falou em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 a 17, né? Que o homem não vai multiplicar, né, para si, né, bens, porque tudo é vaidade debaixo da terra, né, como disse Salomão, né? Aí a Bíblia diz aqui, ó, dessas orientações, 3 foram totalmente desobedecidas, viu? Dessas orientações que Deus deu a Salomão, 3 foram totalmente desobedecidas por Salomão. Ele possuía muitas riquezas. 1 Reis 10, 14. 14, né? 1 Reis capítulo 10, versículo 14. Ora, o peso de ouro que veio até Salomão em um ano será de 676 talentos de ouro. Ora, aquilo que ele tinha dos mercadores e da circulação dos mercadores de especiarias e de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra. E o rei Salomão fez 200 broques de ouro batido e 600 talentos de ouro iam para um broquel, e ele fez 300
escudo de ouro batido. 300 libras de ouro iam para cada escudo. E o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, né, o rei fez um grande trono de marfim, né, e o revestiu com o melhor ouro. O trono tinha 6 degraus e o topo do trono era redondo por trás, e havia apoios nos 2 lados do lugar do assento, e 2 leões de pé ao lado dos apoios. Os 2 leões de pé de um lado e do outro lado, sobre os 6 degraus. Nada semelhante havia em nenhum reino. E todos os vasos que habita do rei Salomão, né, eram de ouro. E todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata, nem era de prata. Esta não era valorizada nos dias de Salomão. Né? E a Bíblia diz aqui, ó, a Bíblia fala, ó, porquanto o rei tinha ao mar uma armada de Tarsis, como a armada de Irão. Uma vez a cada 3 anos, a armada vinha de Tarsis, trazendo ouro e prata, e marfim, e búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra procurava Salomão para ouvir a sua sabedoria, a qual Deus havia posto em seu coração. E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, e vestes, e armadura, e especiarias, cavalos e mulas, uma proporção ano a ano. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais posicionou nas cidades da carruagem e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros, e fez em abundância para serem como os sicomoros que estão no vale. Só até aqui. Então a Bíblia diz que o que? Deus deu a Salomão, olha só quanto coisa Deus deu e honrou esse homem. Esse homem foi escolhido para ser, né, um dos melhores reis, né? Até aqui ele foi um dos melhores reis, né? Mas a Bíblia diz aqui, ó, e casou-se com, e a Bíblia diz, ó, olha só, casou-se com 76 princesas. Olha, ele era ganancioso. Ele casou com 76 princesas. E era novo, hein? Ele não era velho, não. Ele não era o rei que entrou velho, não. Ele era criança ainda, hein? Naquele tempo, Deus escolhia o rei que era criança, mas era decidido, né? Não era banana, né? E casou-se com
não, 600 princesas, nem 70, 600 princesas, e teve 300 concubinas. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Olha aqui, né? 11, 3, já está aqui. Ele diz assim: e ele teve 600 esposas, 700 esposas, princesas, e 300 concubinas, e as suas esposas desviariam o seu coração. Porquanto sucedeu que, quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviariam o seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão foi atrás de Astarotes, que é o deus do diabo, né? E a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos Amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor, e não seguiu inteiramente o Senhor como fez Davi, seu pai. Viu? Eu não falei? Ele não seguiu inteiramente, ele fez o mal. As mulheres que ele arrumou tudo fora da palavra de Deus, que Deus mandou, ele pecou 3 pecados, e esse 3 pecados foi o que desviou ele, né, para os ídolos, para os Astarotes, os ídolos malignos, né, dos egípcios e de outros, né? E Salomão fez mal perante o Senhor, ele não honrou como Davi honrou ao Senhor, né? E aí diz aqui, ó, então Salomão edificou um lugar alto olha, ele edificou para os ídolos, Quemores e abominação de Moabe, no outeiro em que está diante de Jerusalém, e para Moloque. Ele também sacrificou para Moloque, tá vendo? E abominações dos filhos de Amon. Ele fez tudo quanto é coisa ruim, e de igual modo ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes, viu? Deus ainda apareceu a ele 2 vezes, e acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Portanto, o Senhor disse a Salomão: visto que isto se deu contigo, e não guardaste o meu pacto, os meus estatutos, os quais eu te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e darei aos teus servos. Não obstante, nos teus dias isto não farei por causa de Davi teu pai, mas rasgarei da mão dos teus filhos. Todavia não rasgarei todos os reinos, mas darei uma tribo ao teu filho, por causa de Davi, e por meu servo, e por causa de Jerusalém, o qual te tenho escolhido. Então, Deus chamou a atenção, viu? Deus chamou a atenção. Lê o capítulo 11, versículo de 1 até o 13, e Deus rasgou o reino de Salomão, porque pecou.
teve tudo, não é por isso que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque o homem, e quando o homem se desvia por uma mulher que não é do seu caminho, que não uma mulher que crê no Deus Criador dos céus e da terra, esse homem está aflito. E se desviar, ele está aflito. Se já sendo fiel, já tem luta, imagina não sendo fiel. Aí já ferrou. E ele não teve, e muita gente diz que aí Deus levantou um adversário. O versículo 14, né, os adversários de Salomão, viu? No final ele foi um homem de paz, mas no final, por causa do pecado dele, Deus levantou um adversário. Viu? Deus não faz o mal. Não, Deus ele faz sim. Ele levanta um adversário e manda lá matar. Ele não vai matar, mas ele manda matar. Não tem esse negócio de Deus é bonzinho. Todo mundo quer Deus, um Deus bonzinho que atura o que for. Mas na hora da espada entrar, ninguém quer que a espada entre. Né? E aqui foi. Ó. E o Senhor levantou um adversário para Salomão. Hadad, o Edomita. E ele era da semente do rei em Edom. Viu? Ele era da semente do rei em Edom. Um rei Hadad, o Edomita, e ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu quando Davi esteve em Edom e Joabe, o capitão do exército, havia subido para sepultar os mortos, depois dele ter ferido todo macho em Edom. Viu? Deus levantou o inimigo contra Salomão. Por 6 meses, Joabe permaneceu ali com todos os reis, todo a Israel, até ter destruído todos os machos em Edom. Que Hadad fugiu, ele e alguns edomitas, dos servos dos seus pais contigo. Né? Deus levantou o inimigo contra Salomão. E Salomão foi um homem que com certeza não foi salvo. Com certeza, porque a Bíblia diz que o pecado da idolatria é como o pecado de feitiçaria e porfia. Deus abomina. Não há pecadinho nem pecadão, porque a Bíblia diz que não tem pecado, não tem tamanho de pecado. Tudo é pecado. A ofensa é pecado, tudo é pecado. Se entrarmos no Novo Testamento, diz que tudo é pecado. Né? E Deus abomina aquele que se mistura, né? Se você sabe que aquele lugar sacrifica aos ídolos, e você entra e come do sacrifício, você está pecando. Né? A gente tem que ser separado do santo para o profano, que naquele grande dia Deus cobrará. Vamos aqui, né? Profunda essa palavra. Oh Deus, poderoso, glória a Deus. Aí diz aqui, ó. Aí diz aqui, ó. Salomão desobedeceu, né? Além disso, o Senhor disse a Salomão que depois da sua morte tiraria o reinado das mãos de seu filho Roboão e o darei a outro, deixando apenas uma pequena porção no reino sob os domínios de sua descendência. 1 Reis 11, de 9 a 13. 1 Reis 11, de 9 a 13. Aleluia. E diz assim: e o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor, Deus de Israel.
o qual lhe havia aparecido 2 vezes. Né? Aí diz aqui, ó, 9:13. Aí diz aqui, ó, acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Porquanto o Senhor disse a Salomão: visto que isto se deu contigo, e não guardaste o meu pacto, e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei no meio de ti e darei-o ao teu servo. Não, certamente rasgarei o reino de ti e darei ao teu servo. Não obstante, nos teus dias isto não farei por causa de Davi, teu pai, pois o rasgarei das mãos do teu filho. Né? Deus rasgou das mãos do filho de Salomão. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios 1, versículo 1. E diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria e da justiça, do juízo e da equidade, e para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos, para entender o provérbios e a sua interpretação, a palavra dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria na instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consista. Se eles disserem, vem conosco, ponhamos-nos em espera por sangue, deixa-nos emboscar, e o inocente sem motivo. Vamos engoli-los vivo como a sepultura, e inteiros como o que descem a cova. Encontremos todos os bens preciosos e encheremos da nossa casa de despojo. Lança a tua sorte entre nós. Tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com eles. Refreia o teu pé de suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Certamente
a rede é entendida em vão, à vista de qualquer pássaro, né? E a Bíblia diz aqui, ó, olha aqui que a Bíblia fala, né? Então, só até aqui, até o versículo 17 de Provérbios, né? 1:17. Aí diz aqui, ó, Provérbios 15:10. Provérbios 15, versículo 10, que diz assim: correção severa há para aqueles que abandonam o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. Ele fala, mas ele errou e Deus corrigiu ele, né? O inferno é a destruição, o inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Viu? Aí entra aqui agora 13:18, que diz assim: pobreza e vergonha virão àqueles que rejeitam a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. Viu? O que rejeita a repreensão vai vir pobreza e vergonha, mas o que considera e aceita será honrado. Eclesiastes 12:13. Que diz assim: vamos ouvir a conclusão de todas as questões. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus, vamos ler o 14, versículo 14, porque Deus há de trazer todas as obras a juízo, com cada coisa secreta, que seja boa, que seja má. Viu? Aí, de Salomão percorreu um caminho que o conduziu à ruína. Mas isso não aconteceu de repente, nem da noite para o dia. Os erros foram cometidos dia a dia, e quando se apercebeu disso, já havia concordado com as suas muitas esposas e construído templo de adoração para elas. Viu? Ainda construiu um templo de adoração para elas. Em nossa companhia, em nossa caminhada com Deus, devemos seguir os ensinamentos de Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Marcos capítulo 14, versículo 38. Né? Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não
entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Viu? Agindo assim, não seremos envolvidos em nossos cotidianos pelo pecado e não perderemos a vitória que o Senhor tem preparado para nós. Assim como Salomão, clame por sabedoria a Deus e, além disso, leia a sua palavra e obedeça. Né? Então, meu amado ouvinte, essa é a palavra. Que Deus lhe abençoe e te guarde. Vamos orar. Você que tem problema na família, a luta é grande, os problemas são sérios. Você que tem enfermidades nas famílias, que estão passando por coisas difíceis, né? O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas ele não pode fazer nada se Deus não permitir, porque ele já está derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário, né? A Bíblia diz que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de santidade. Então, nenhuma condenação há. Se você está em Cristo, não há condenação. Mas se você não está, hoje se converta, hoje aceite a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, e Deus mudará a sua vida e vai te conceder a vitória devida. Agora, se você tem a Cristo e está cansado, a luta está grande, os problemas estão grandes, não esmoreça o seu coração, porque quem está na frente não é o homem, é Deus, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor Jesus Cristo, que em Apocalipse diz que na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos orar pela sua vida, pela sua casa. Feche seus olhos e vamos clamar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego agora nas tuas mãos a cada vida, entrego a cada coração. Trabalha, Senhor, nos corações. Visita as famílias, os lares, visita aquele que está no carro, aqueles que estão com problema difíceis, que estão nos hospitais, que estão nos presídios. Pai querido, faz a tua obra. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Ó Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não volta atrás para cumprir a sua palavra. O Senhor não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Abençoa cada vida, dá vitória, dá renovo, dá revestimento, dá sabedoria e autoridade. E em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. E que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite em Cristo.